Uma das coisas que mais tem crescido socialmente é a importância de falar um pouco sobre a saúde do homem. Novembro ficou instituído como Novembro Azul justamente por abordar essa prática de cuidado à saúde do homem. Muito se fala sobre o exame de próstata, muito se fala sobre a saúde do pênis, muito se fala sobre a saúde do homem no geral, entendendo que o homem tem essa necessidade de falar sobre a saúde de uma forma mais específica. Muitas vezes porque não são ensinados a falar sobre isso e nem ensinados a ir atrás, de fato, de uma assistência quanto a questões como essa. E para isso, eu resolvi fazer um recorte muito específico sobre a saúde do homem. Tá faltando ainda a gente discutir sobre essa perspectiva e espero que vocês acompanhem. Padre, quando você fala hoje de uma crise da masculinidade ou da virilidade, o que vem a ser essa crise? Na realidade, nós temos que entender que a masculinidade é um esforço. Eu não poderia falar da saúde do homem sem abordar a questão da masculinidade tóxica. Faz parte da saúde, uma vez que altera a forma como o homem se relaciona em sociedade, altera a vida das pessoas que estão ao redor desses homens, e como isso acaba sendo muito específico frente a todos os cenários que a gente tem por aí. A nossa sociedade ela é regida por homens brancos, héteros, normativos e que muitas vezes acabam condensando o que é a masculinidade de um jeito muito específico deles. Vários e vários os anos onde essas verdades a respeito do que é ser homem são transmitidas através de um prisma que nem sempre contempla todo mundo. Para ajudar a traduzir um pouco mais a ideia do que é ser homem, eu achei que seria mais relevante também trazer essa estrutura compreendendo o que a gente tem de diversidade dentro do cenário do que é ser homem. Ou seja, eu trouxe homens de etnias diversas, de idades diversas, de sexualidades diversas. Ou seja, temos entre cis e trans, homens jovens e homens mais velhos, pais ou não pais, compondo o que a gente entende o que é ser homem. Uma vez que essa narrativa está sendo reescrita agora também por homens brancos a fim de perpetuar o status quo do que é o ser homem, né? Porque agora essa narrativa ela está fazendo parte do que o homem entende. Começaram a difundir os primeiros contatos com a masculinidade para entender isso e, logicamente, essa discussão chegou mais cedo nos homens brancos, mas o que será que as pessoas diversas que compõem o que também é o que é ser homem têm a dizer sobre isso? Bom, a gente aprende que ser homem significa prover, proteger a família, sustentar a família, não demonstrar nenhum tipo de sentimento, não demonstrar nenhum tipo de sensibilidade, de afeto. Eu venho de uma família que segue muito à risca isso. Eu venho de uma família nordestina e assim, do sertão mesmo. Então, pra mim, ser homem sempre foi ter que carregar esse legado dos meus tios, do meu próprio pai, do meu avô, que significava até muitas vezes nem estudar, por incrível que pareça. E tem muitas pessoas da minha família que acreditam que homens não precisam estudar, que é só colocar o dinheiro dentro da casa para prover a família. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. Eu creio que na sociedade que a gente vive, ser homem é um projeto, sabe? Onde a gente tem um guia de regras para você seguir e qualquer mudança disso você é descartado enquanto o homem perfeito, sabe? Assim, tudo bem que a gente tem muitas regras rígidas com relação à sexualidade, a corpo, a forma de pensar, a forma de se exprimir emoções. Eu acredito que hoje em dia a gente tenta sempre se desvincular isso por entender que é um modelo bem falido do que a gente tem como sociedade, que é esse projeto do homem perfeito, do homem masculino, do homem forte, onde ele não pode exprimir emoções, onde ele não pode fazer certos tipos de coisa, porque isso daí vai fazer com que ele se considere menos homem. Acho que a briga hoje é tipo ver o quanto isso
é uma luta perdida, é um modelo falido, é um modelo que não faz mais sentido existir se existir enquanto homem, onde você não tem liberdade para você ser aquilo além do que as regras te permitem, sabe? E hoje eu me vejo como uma pessoa que entende esse papel que querem nos impor, e hoje eu tento lutar contra isso, sabe? Onde eu possa me permitir fraquejar, onde eu possa me permitir sair dos padrões e não me sentir menos mal por causa disso. Tipo, ou então ter aquela sensação de que falhei enquanto homem. Souvenir from another jealous woman? Yes, but I haven't turned my back on one since. Ser homem pra mim é uma conquista, porque eu fui ensinado a vida inteira de que eu nunca poderia ser um homem, porque eu sou uma pessoa trans. Então, hoje ser homem pra mim é uma alegria, e é saber que eu definitivamente sou quem eu sempre quis ser. You did not make it, Victor. Eu meio que aprendi ao longo da minha vida o que é ser homem com o meu pai, porque ele foi minha maior referência de tudo. A gente precisa entender quem é o meu pai. Meu pai era um homem que cresceu no interior do Nordeste, sem pai, criado por uma tia, porque a mãe dele rejeitou ele. E ele cresceu com um pensamento muito duro do mundo. E eu cresci reproduzindo esse pensamento muito duro do mundo também. Só que com o tempo ele foi ganhando uma espécie de doçura, mesmo sem perder aquela coisa de querer ser sempre o provedor, o cara que resolve as coisas, o cara que precisa fazer o trabalho duro, sempre ter um pouco desse pensamento um pouco machista, de que o homem não pode errar, ele não pode chorar, etc. Eu me vejo uma versão atualizada dele. Cresci com um pouco desse pensamento, mas algumas pessoas na minha vida, hoje minha esposa, por exemplo, a Carol, minha mãe, minha irmã, por exemplo, elas me ajudaram a entender que não é desse jeito que as coisas têm que ser, não é assim não é isso que é ser homem. O homem pode ser um pouco mais flexível, pode ser um pouco mais maleável, não precisa ser uma coisa completamente dura. Quando eu falo isso do meu pai, que ele era uma pessoa não muito maleável, que ele não era uma pessoa muito maleável, não há um julgamento a ele. É mais a maneira que ele cresceu, o ambiente que ele cresceu. Então eu acho que isso influencia muito no que é ser homem. Homem não chora. Homem não expressa sentimentos. Homem de verdade é bruto, é macho. Homem que é homem não cuida da aparência, não. São quantas vezes que você ouviu como você deve se comportar? Quantas foram as vezes que as pessoas te disseram como agir, como você deveria se portar na frente dos outros? Quantas vezes você sentiu o peso desse ideal imposto do que é ser homem em sociedade? A gente entende que ser homem transpassa por várias questões, desde o que é ensinado, desde o que é construído, desde o que é vivido em todas as experiências que a gente tem. Ser homem é muito mais complexo do que tudo isso. E para onde essa discussão está indo? O que a gente está fazendo através disso? A gente é muito treinado a manter esse tipo de sistema, fazendo com que a gente mine muito a outras pessoas, outros homens que talvez que se encaixem ou não. E assim, nesse âmbito de competição muito desenfreada, eu acredito que a gente vai reproduzindo esse tipo de comportamento, assim. Hoje eu entendo o quanto, tipo assim, desde sempre, mas hoje mais do que nunca eu entendo que às vezes esse não é um lugar muito confortável para mim, mas independente de qualquer coisa, nós somos ensinados a reproduzir, nós somos ensinados a fazer esse tipo de coisa e reproduzimos esses traços ruins da masculinidade, com essa questão de sempre minar sobre a confiança, sempre de fazer com que o outro se sinta seguro, sempre fazer piada com coisas que deixam a outra pessoa mal. E assim,
no sentido de competição e dizer, olha, você não é homem o suficiente porque essa piada te deixou mal, mas a gente nunca olha pra si e entende que o quanto isso também pode vir voltar pra gente, sabe? Eu acredito que o fato de eu também de esse diálogo precisa acontecer, de olhar pra si e ver, olha, essa piada aqui não foi legal, outra pessoa, e tipo, se fosse comigo, eu acho que eu ia ficar bem bolado com isso, eu não ia conseguir lidar direito. Eu acho que tipo assim, rever esse espaço e ao mesmo tempo o fato de eu estar na terapia, ele me faz ver que, nossa, algumas coisas que eu fiz, eu achei assim, não, isso não é legal, isso não devia estar, eu não devia estar reproduzindo esse tipo de coisa. A gente sempre tem que estar buscando esses outros relacionamentos mais saudáveis, principalmente com outros homens, sabe? Se permitir esses espaços onde você pode ter afeto com outros homens, independente disso ser sexual, amoroso ou não, sabe? Acho que a gente está em um lugar onde todo mundo se sinta acolhido com relação ao fato de ser você, sabe? Who are you? Your worst nightmare. Ao longo da minha transição, eu fui entendendo quais partes da masculinidade eu queria que fizessem parte da minha masculinidade e o que eu queria carregar para minha vida. Eu sei que no início eu reforçava muitas coisas da masculinidade tóxica para que o mundo me enxergasse enquanto homem. E aí, com o tempo, eu venho desconstruindo isso, desconstruindo toda essa parte ruim do significado de homem, que muitas vezes eu vi nos homens cis e tal, e comecei a replicar isso meio que inconscientemente. E hoje eu vejo que eu tenho uma oportunidade incrível, que é de construir a minha própria masculinidade e escolher o que eu quero para mim. Todo dia é um aprendizado diferente quando a gente fala de lado tóxico da masculinidade. Todo dia é um aprendizado novo, todo dia é uma desconstrução nova. Porque eu acredito muito que quando a gente nasce uma caixinha vazia, sem nada nela, e a gente vai absorvendo como uma esponja tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga outras pessoas fazendo. E eu vejo muito no sentido de onde que a gente aprende a reproduzir comportamentos machistas, a gente aprende a ser machista com a gente mesmo, a gente ser nocivo pra gente mesmo. Com aquela coisa do homem não chora, homem não pode fazer isso, homem não pode brincar com isso, você é um menino, você não pode ser desse jeito, você tem que ser pegador. Enfim, toda aquela gama de coisas que a gente escuta diariamente desde que a gente é pequeno e até adulto. E acho que eu, enquanto homem, negro, pai, eu tenho vários desses elementos que eu preciso quebrar todo dia. Desde o homem não chora e tentar falar com a minha companheira, que é minha esposa, sobre meus sentimentos, porque eu aprendi quando eu era criança de uma forma errada que eu não deveria falar sobre seus sentimentos. E hoje eu consigo falar abertamente com ela. Mas um problema é que é só com ela, não é com mais ninguém, não tem algo do tipo. Então acho que tem muita coisa feita, mas tem muita coisa a melhorar ainda. A masculinidade tóxica, ela tem gerado das mais diversas vítimas. São casos e casos de estupro acontecendo no país, como vocês podem ver aqui do lado, que marcam a trajetória de um homem com a masculinidade tóxica em ação. Ou seja, todos os movimentos que levam a estupros e assédios são todos pautados no quê? Numa formação do que era o ser homem. E será que a gente está refletindo isso corretamente? Da mesma forma como a homofobia também está sempre presente no diálogo da masculinidade tóxica. Ou seja, qualquer reconhecimento de traço do que pode ser considerado feminino é excludente do que é ser macho, do que é ser homem. E isso, por sua vez, é repelida pelos homens, de forma que
não se identifiquem ou até tenham medo de parecer homens gays ou LGBTs, bissexuais em geral. A questão de ser homem, ela acaba sendo tão pesada dentro desse mesmo comportamento que quando a gente traz para a comunidade LGBT, a coisa muda de figura. Existe também o reforço de masculinidade dentro da própria comunidade. Ou seja, comunidades por aí que deveriam, né, estar unidas frente ao que acontece com elas ligadas à homofobia e todos os outros problemas sociais que a gente passa, não estão unidas como poderiam e acabam sim por perpetuar o ideal do que é ser homem. E o ser homem acaba sendo extremamente tóxico para a vivência, fazendo com que homens trans sofram transfobia o tempo todo, homens gays afeminados tenham que pensar muito bem na forma como se apresentam em sociedade, seja na conquista de um ideal romântico ou seja em qualquer outra situação ligada a isso. Ser homem é muito mais complexo do que a gente imagina, uma vez que a masculinidade tóxica está aí para reforçar todos os padrões negativos que o homem insiste em perpetuar até hoje. O exercício da masculinidade ele compreende em revisitar o que a gente entende sobre o que é ser homem e o que é ser másculo. Hoje em dia, com esses novos cenários que a gente apresentou aqui inicialmente, existem várias outras possibilidades de ser o homem que a gente quer ser. Eu, por exemplo, escolho ser o homem que eu quero ser dessa forma. E eu acho que todo mundo está livre para fazer isso, livre de opressão, principalmente. A masculinidade hoje em dia, ela tem que imprimir novas visões do que é o ser homem. Porque realidades como as que a gente viu aqui, elas abordam frentes diferentes, momentos diferentes de vida e inserções diferentes em sociedade. A gente não pode entender mais que o homem ele rege daquela mesma forma e que essas coisas que são taxadas pra gente desde o começo, elas fazem parte da nossa vivência. As questões de relação de gênero, as questões de público e privado e tudo que atravessa a vivência da sociedade também altera, por sua vez, a vivência do homem. E o homem necessita de um melhor entendimento disso, porque senão a gente vai começar a ruir. As ruínas já começaram. À medida que a gente vê desde exemplos como brigas em estádios de futebol ou coisas do gênero em função de time, ou questão de homofobias internalizadas onde pais matam filhos por parecerem minimamente afeminados, isso nem incluindo a questão da sexualidade, ou vários outros casos onde homens não conseguem retratar o afeto ou afeição por outros homens e cometem brutalidades, sejam com suas parceiras ou com todo o resto. Isso corresponde às novas figuras que a gente está vendo e como isso ainda está atrelado com o ideal de que a nossa sociedade não pode entender o homem como fraco. O homem não pode perder a força enquanto mantenedor, mas esse homem já não é mais um mantenedor. Esse homem não é mais a mesma pessoa que exercia as mesmas funções no passado. Hoje em dia a vivência do homem ela é diferente. Se a gente não se mantém crítico ao que é apresentado pra gente enquanto modelo de vivência, a gente vai continuar reproduzindo os mesmos estereótipos com a mesma força e com o mesmo jeito que a gente tem reproduzido até hoje. Se a gente não se questiona sobre por que as coisas acontecem, novas vidas vão sendo impactadas por esse modelo que já não faz mais sentido. A proposta que eu trago aqui é a gente discutir um pouco do que é ser homem. A gente não vai chegar numa resposta concreta porque ser homem é muito mais do que tudo isso. Ser homem é algo que a gente ainda está entendendo, a gente ainda está buscando informação para acrescentar nessa história toda. O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão pura e simples do que a gente está fazendo com a gente mesmo. Espero que você, homem que consome esse conteúdo, entenda que o Novembro Azul ele também é importante para você repensar sobre como você tem agido em sociedade. Como a sua masculinidade tem dialogado com vários outros contextos presentes na sua vida. Será que você está se relacionando bem? Eu entendo que eu sou homem a partir do momento que eu entendo a minha identidade. Eu entendo que é possível eu ser um homem, né? Mesmo que o mundo inteiro me diga que isso seria impossível, ou que eu nunca vou ser um homem de verdade. E eu acho que o papel que isso tudo carrega pra mim é de compreender quais partes da masculinidade eu vou querer escolher para fazer parte da minha masculinidade. Eu adoro a Docil porque com a Docil tudo fica uma delícia. Olha só, a Docil com suco de frutas. Que delícia. Eu, enquanto homem negro, vejo que esse tipo de papel
que eu entendi que onde você vai ser percebido muito fácil é desde novo, desde o momento onde a gente tem que, onde você tem que seguir umas regras para se mostrar como se fosse uma ameaça menor, ou como se você não fosse uma ameaça ou uma ameaça menor. Algo do tipo, está sempre bem arrumado, está sempre bem está com seus documentos. São coisas que, alguns tipos de regras que nos falam que, tipo assim, olha, você precisa se proteger porque existe o mundo tá perigoso para pessoas como você, sabe? Homens negros jovens. E eu acho que entender isso faz com que eu me sinta tipo, olha, é isso mesmo, esse é o lugar que as pessoas me veem, sabe? Eu, enquanto homem, sou esse tipo de pessoa, e sim, enquanto homem negro, sou um tipo de ameaça. Eu acho que, assim, o problema é você entender esse tipo de efeito que você causa só por ser você, me faz com que eu entenda quem eu sou. Quer dizer, não necessariamente quem eu sou, ou o lugar que estão me colocando, sabe? Eu acho que é muito sobre causa e efeito, sobre o meu corpo per si. Well, I suppose my silence could have a price. You don't mean... Oh, no. Oh, yeah. Quando eu me entendi, quando eu me aceitei e comecei a não procurar mais seguir o mesmo padrão de masculinidade que eu via tão presente na minha família, eu comecei a renegar muitas coisas do que se diz ser masculino e comecei a flertar com os desejos que são julgados femininos. Então eu comecei, a libertação ela foi instantânea, assim, no momento que eu acordei e entendi que a minha trajetória não precisaria ser a mesma trajetória dos meus tios e do meu pai e do meu avô. Então eu consegui, de um dia pro outro, não foi de um dia pro outro, mas quando a chave virou, eu comecei a me entender melhor, a conseguir desejar as coisas que eu queria, que eu achava que eu não podia desejar. Então foi bem libertador. Eu encontrei um mundo de possibilidades para mim que se distanciava muito do que foi criado em torno de antigas regras e, enfim. When you're pushed, killing's as easy as breathing. Eu entendo um pouco que eu me reconheci como homem de verdade, não só como uma figura do sexo masculino, quando eu era criança. Acho que sempre quando você era criança você tem aquela coisa do menino joga bola, menino veste azul, etc. Então, isso eu já me reconhecia como uma figura masculina, mas eu me reconheci como um homem mesmo, não uma criança, não um garoto. Quando eu descobri que eu seria pai pela primeira vez, que eu tinha 21 anos. Então, eu acho que isso foi um grande divisor de águas. Eu acho que o papel que eu carrego com isso é uma coisa muito... é muito marcante, principalmente porque o meu pai, que é a minha maior referência de homem, tanto positiva quanto negativa, porque é uma pessoa que tem várias virtudes, mas tem alguns defeitos, é a pessoa com quem eu mais aprendi. Então, eu sei que eu tenho o dever de ser uma referência para os meus filhos. A primeira foi a Érica, que é uma menina, que eu sou um exemplo para ela, e depois veio o João, que tem 2 anos e meio, e mesmo tendo pouca idade, eu sei que eu sou uma referência para ele. Teoricamente, os filhos tendem
a imitar os pais em tudo. Eu imitava meu pai, então eu sei que a Érica me imitou. E depois que ela cresceu, que ela já está com 10 anos, ela não me imita tanto. Sei que o João, que está com 2, ele vai imitar tudo que eu faço. Então, eu acho uma responsabilidade muito grande.